Mikami Satoru é um homem comum de 37 anos que leva uma vida decente e sem eventos em Tóquio nos dias de hoje. E seu maior feito é que ainda não perdeu a virgindade. Ele obviamente se sente um pouco invejoso quando seu colega mais jovem do escritório o apresenta a sua encantadora noiva, e eles querem levá-lo para almoçar para comemorar o noivado. Mas nesse momento, um atacante enlouquecido corre em sua direção com uma faca afiada e Satoru empurra seu colega para fora do caminho do perigo, apenas para acabar sendo esfaqueado em um ponto vital. A perda de sangue é grave e faz com que ele sinta calor. Ele diz que não quer, e de repente, uma voz dentro de sua cabeça responde que entendeu as instruções e que ele agora tem resistência ao calor. Ele não tem ideia do que está acontecendo, e enquanto pensa em todas as coisas que não quer, ele ganha resistência contra elas. A voz lhe diz que ele agora é resistente a apunhalamentos e outros danos físicos, dor e até frio. A recém-adquirida resistência ao frio se combina com a resistência ao calor e se torna resistência a flutuações térmicas. Mas ao perceber que vai definitivamente morrer, Satoru diz ao seu colega para destruir o disco rígido do seu computador pessoal. O cara tem suas prioridades em ordem. Ele ainda lamenta que iria morrer virgem. Se ele tiver a chance de renascer, ele quer ser mais agressivo e ir atrás de todas as garotas que vê. A voz em sua cabeça o ouve e lhe dá a habilidade única, Predador. Mas não o tipo de predador que você veria no noticiário. Parece que perder muito sangue deixou Satoru delirante, e ele diz que se alguém fosse virgem na idade dele, deveria ser comparado a um sábio, e ele tinha o potencial de ser um grande sábio. A voz o ouve mais uma vez e lhe dá a habilidade única, Grande Sábio. Seguindo essa lógica, até eu mereço ser chamado de sábio. Onde está minha habilidade? Satoru finalmente tem um momento para perceber a voz em sua cabeça e diz para ela calar a boca e lhe dar um momento de paz, mas ele finalmente perdeu os últimos pedaços de seu HP e agora é fim de jogo. Mas então, uma nova vida começa para ele, em um mundo sobre o qual ele não tem ideia. Um mundo cheio de magia, monstros, bestas míticas e coisas muito além do que ele poderia imaginar ao seu redor. Mas agora, nosso herói não pode ver nada e se pergunta onde está. Ele se pergunta o que aconteceu. A última coisa que ele se lembrava era ter ouvido uma voz em sua cabeça, e depois se lembrou de que já estava morto, mas isso não é suficiente para ele perder a calma. A única vez que entrou em pânico foi quando se sujou na escola primária. Eu tive um amigo que fez a mesma coisa, mas no ensino médio, e ele não voltou mais para a escola depois daquele dia. Ele reencarnou como um slime, e está em uma caverna agora, mas leva algum tempo de tentativa e erro para reconhecer seu destino porque ele quase não tem sentidos, exceto o tato. As maiores pistas sobre sua condição são o fato de que uma planta simplesmente se dissolve e permeia dentro de seu corpo assim que ele a toca, e que seu corpo agora é informes, elástico e saltitante. No momento em que ele confirma que é um slime, ele fica bastante abatido, mas se acostuma rapidamente. Seu novo corpo é bastante conveniente, pois ele não precisa comer ou dormir, mas come muitas plantas que encontra ao seu redor, apenas porque não há nada mais para fazer. Mas ele não excreta nada e se pergunta para onde toda a comida está indo. Ele recebe uma resposta da voz dentro da sua cabeça. Foi para o seu estômago ilimitado que fazia parte de sua habilidade única, Predador. Ele descobre que a voz é o efeito de sua segunda habilidade única, Grande Sábio, que é basicamente como a Alexa dele, e é assim que vamos chamá-la. Ele aprende sobre a habilidade Predador, com a qual pode comer qualquer coisa, analisar e absorver suas habilidades e também imitar sua aparência. Ele testa isso nas plantas que acabou de comer e descobre que elas se chamavam erva hipocuti, que cresce apenas em áreas ricas em magicules e era usada como um ingrediente em poções de cura. Nosso herói pede ao Grande Sábio, ou Alexa, para explicar o que são magicules como se ele tivesse 5 anos. E ela lhe diz que eram partículas mágicas que eram os blocos de construção de toda a vida. Ele chega à conclusão de que pode armazenar poções medicinais dentro de seu corpo, o que Alexa afirma. Então, ele decide comer todas as plantas na caverna e armazená-las para usar depois. Ele então encontra uma rocha brilhante chamada minério de magstone, que é bastante valiosa, e come tudo também. Durante seu frenesi de comer, ele perde o equilíbrio e cai em um lago, apenas para descobrir que slime não flutua. Mas, felizmente, o lago não é tão profundo, senão ele poderia ter implodido. É uma ideia inteligente e usa a água como um jato para se impulsionar, e só por fazer isso, ele adquire uma habilidade para fazer exatamente isso. Ele perde o controle e lança-se diretamente em direção a uma barreira invisível. Ele sente o impacto, mas não a dor, e Alexa informa que ele tem a habilidade de anulação de dor, mas ainda assim sofrerá danos por impactos. Mas então alguém o chama de pequeno com uma voz profunda, e pergunta se ele pode ouvi-lo. De alguma forma o slime consegue ouvi-lo, mas não pode responder porque não tem boca. Mesmo quando o estranho pede que ele fale algo, ele não pode responder e o insulta dentro de sua mente, apenas para descobrir que o estranho podia ouvir seus pensamentos. Este estranho, que parece perigoso, fica furioso e ruge alto, fazendo toda a caverna tremer, mas sua raiva se transforma em diversão quando percebe que o pequeno slime não podia vê-lo. O estranho diz ao nosso herói que lhe dará visão, mas há 2 condições para isso. Primeiro, ele não deve temê-lo quando o vir, e segundo, ele virá conversar com ele frequentemente. Ele só precisa disso porque está selado aqui há 300 anos e ficou incrivelmente entediado sozinho.
Bem, o Slime aceita o acordo e o estranho lhe fala sobre o sentido mágico, uma habilidade que ele poderia usar para detectar auras mágicas no ar. Ele tenta e consegue facilmente sentir a magia, ganhando o dom da visão. Alexa diz a ele que ele adquiriu a habilidade extra, senso mágico, e explica que habilidades extras são muito mais poderosas e eficientes do que habilidades normais. Agora nosso herói pode ver um mundo maravilhoso ao seu redor, e ele vai se ver no lago para descobrir que ele realmente é um slime. Ele volta para ver o estranho, e parece que ele vai quebrar a primeira condição do acordo deles imediatamente. Ele está apavorado ao ver um majestoso dragão à sua frente, que se apresenta formalmente como o dragão da tempestade Veldora, um dos únicos 4 verdadeiros dragões deste mundo. Veldora está curioso sobre como um slime poderia ter autoconsciência e a capacidade de pensar. Seria um ser único com habilidades extraordinárias? Nosso herói conta ao dragão sua história de ser reencarnado como slime. Bel diz a ele que é incomum que alguém seja reencarnado neste mundo, já que as almas humanas não são fortes o suficiente para suportar o estresse da viagem. Mas isso não significa que pessoas de outro universo não venham para cá. Elas vêm com seus corpos como de outro mundo, e ganham habilidades especiais quando chegam aqui. Nosso herói está feliz em saber que pode encontrar alguns compatriotas aqui, e pensa que deve ir encontrá-los. Mas, como isso deixa Vel chateado, o slime decide acompanhá-lo por mais um tempo. O dragão então recita sua história com entusiasmo. 300 anos atrás, ele queimou uma cidade por engano, e um herói humano abençoado com poder divino veio e o derrotou. Mesmo que Vel tenha subestimado o herói inicialmente, ela era poderosa o suficiente para derrotá-lo mesmo quando ele estava sério, e então usou uma habilidade poderosa de vinculação chamada Imprisionamento Ilimitado para capturá-lo aqui. O herói foi um invocado, o que era diferente dos outros mundos regulares. Foram necessários 30 magos poderosos para realizar um ritual durante muitos dias para invocar um guerreiro de outro mundo que ganhou poder extremo. E uma maldição foi gravada nas almas dos invocados para que não pudessem ir contra seu invocador. Nosso herói acha isso bastante cruel e descobre que este mundo segue o princípio da sobrevivência do mais apto. Mas então ele pensa em como estava sozinho e entediado, apenas porque não teve uma namorada por 37 anos e Vel estava sozinho por 300 anos. Seu tédio e solidão eram inimagináveis. E assim, nosso herói bondoso diz que deveriam se tornar amigos, e o dragão acaba sendo um tsundere. Primeiro ele ruge, dizendo como um mero slime pode tentar ser amigo dele, mas depois ele cora ao dizer que, se ele insiste tanto, poderia ser considerado. Felizmente, nosso herói entendeu sua natureza e diz a Vele que insiste em ser amigo dele. Eles apertam as mãos e se tornam amigos, embora seja embaraçoso para eles falar sobre isso na idade deles. Agora que são amigos, nosso herói se sente ainda pior sobre o aprisionamento do dragão e este fica comovido. Ele diz que só tem magia suficiente para 100 anos antes que seu poder acabe e ele morra, e ficará grato se o slime puder ajudá-lo a encontrar uma saída. Nosso herói não tem um plano sólido, então ele improvisa e tenta devorar a prisão ilimitada usando o Predador, mas falha. Alexa começa a verificar as possibilidades e chega à conclusão de que, se a prisão pudesse ser analisada de dentro e de fora, talvez tivessem uma chance de quebrá-la. Val não pode analisá-la de dentro porque suas habilidades também estão seladas, mas ele ainda pode fornecer os dados para o slime. Mas isso vai levar muito tempo, e nosso herói tem planos de encontrar mais pessoas de outros mundos. Então ele dá uma sugestão a Val. Ele diz que quer que ele entre no seu estômago. Ele já está levando o bromance deles a novos patamares. Seu plano é usar sua habilidade como predador para analisar a prisão de fora, enquanto Veldora tenta quebrá-la de dentro. E como ele estará em seu estômago, ele não desaparecerá, mesmo que a prisão não possa ser quebrada. Vele é bastante confiante e acha que essa forma de romper a prisão com um amigo parece mais divertida do que esperar as coisas acontecerem. Mas antes de fazerem isso, ele quer dar um nome ao seu amigo Slim, o que lhe concederá proteção divina, e ele quer receber um nome dele em troca também. Como esse será como um nome de família gravado em suas almas para provar que são iguais. Bel quer um sobrenome legal, e como ele é o dragão da tempestade, nosso herói o nomeia Tempest, que ele acha um sobrenome fantástico e aceita com prazer. E então ele nomeia o slime Rimuru. Agora eles são Rimuru Tempest e Veldora Tempest, amigos e iguais. Assim que nosso herói recebe seu novo nome, ele passa por uma transformação, e embora nada tenha mudado fisicamente, ele sente que algo profundo dentro de sua alma mudou. Agora que ele tem um nome, ele começa o plano para libertar Vele de sua prisão ilimitada. Ele se alonga e devora toda a prisão e dá a Alexa a tarefa de analisá-la. O desaparecimento do monstro classe Catástrofe Veldora abala o mundo. Ele estava aprisionado na grande floresta de Jura, que abriga vários países, e Rimuru ainda não sabe do caos que está se espalhando lá devido ao desaparecimento repentino de seu amigo. Agora Rimuru vaga pela caverna tentando encontrar uma saída enquanto come todos os minérios e plantas e os armazena em sua barriga. Ele brinca um pouco com a água e adquire as habilidades de nadar e usá-la como uma lâmina. E agora as 3 habilidades relacionadas à água que ele possui se combinam para se tornar uma habilidade extra, manipulação de água. Desta forma, ele adquire muitas outras habilidades. Como um sábio disse, brinque e descubra.
Alguns dias depois, ele encontra a primeira criatura viva nesta caverna, além de Veli. É um monstro chamado Serpente Negra, e embora Rimuru fique assustado inicialmente, um golpe da lâmina d'água é suficiente para matar a cobra. Depois disso, ele a come e a analisa para ganhar suas habilidades e a capacidade de imitar a cobra. Mesmo que comer um monstro parecesse repugnante, Rimuru decidiu caçar mais deles para reunir algumas habilidades úteis. Ele luta contra um lagarto blindado, uma centopeia maligna e uma aranha preta. E do último, ele obtém a habilidade de usar fios pegajosos e fios de aço, que ele usa para imitar o Homem-Aranha e mover-se pela caverna com facilidade. Depois, ele caça um morcego gigante e adquire a habilidade de usar ondas ultrassônicas, o que também lhe dá a capacidade de falar. E após muitas semanas vagando pela caverna, Rimuru finalmente chega a uma enorme porta de madeira que é a saída. Ela de repente se abre. E ele se pergunta se essa é uma porta automática, mas isso não é verdade. Há 3 aventureiros aqui para explorar a caverna. O Ruiru se esconde atrás de uma rocha e descobre que eles estavam aqui para investigar o aumento da atividade de monstros após o desaparecimento de Veli. Ele pode entendê-los por causa de seu senso mágico, e pode até falar com eles. Mas ele desiste de se comunicar com eles, temendo que possam se tornar violentos. O grupo dos 3 aventureiros fica invisível, graças à habilidade de furtividade do batedor, e enquanto eles entram na caverna, Rimuru sai. Do lado de fora, ele vê o céu aberto após semanas e vagueia pela floresta pensando em Vel. Ele quer reunir muitas histórias interessantes para contar quando voltar, e o começo de uma história chega imediatamente. Um grupo de goblins aparece diante dele. Eles estão armados e dispostos a lutar, mas mais do que isso, estão com medo. Eles chamam Rimuru de o Forte, e quando ele percebe isso, os cumprimenta, sem perceber que sua voz está muito alta até que todos os goblins estejam de joelhos. Eles dizem que conhecem seu poder e imploram para que ele diminua o volume. Rimuru pergunta por que eles estavam ali, e o líder deles responde que vieram porque sentiram um monstro poderoso. Rimuru não entende que eles estavam falando dele até que explicam claramente as coisas. Mas agora que testemunharam a sua força, pedem-lhe um favor. Eles o levam a uma cabana precária na aldeia dos goblins, e o ancião frágil e fraco da aldeia e seu filho cumprimentam Rimuru. Eles tratavam Vel como seu deus, já que mantinha os monstros e outros perigos afastados, mas ele desapareceu de repente há um mês, e agora os monstros começaram a atacá-los. Eles não tinham como revidar, e é isso que querem que Rimuru os ajude a resolver. Eles têm certeza de que ele não é apenas um mero slime. Não foi possível para ninguém acreditar nisso depois de ver sua aura. É a primeira vez que Rimuru ouve falar sobre sua aura, então ele se observa usando seu sentido mágico. Uma aura realmente intimidante emana dele, intensa o suficiente para fazê-lo suar. Agora ele entende por que os goblins estavam tão assustados, mas age como se ele soubesse o tempo todo e estivesse esperando eles o encontrarem. Ele recolhe sua aura e diz ao chefe da aldeia que ele tem potencial, mas isso é apenas conversa fiada. O chefe conta a ele sobre os lobos terríveis que atacaram sua aldeia e sobre o grupo de goblins valentes que lutaram contra eles. Eles foram liderados por um goblin com nome, que era o filho mais velho do chefe, e deu sua vida para entregar informações importantes sobre os lobos. Rimuru descobre que há apenas 60 goblins capazes de lutar, enquanto os lobos são cerca de 100. Ele sente pena dos goblins, mas não pode prometer ajudar tão facilmente, pois precisa ser cuidadoso com sua posição também. Ele perguntou ao chefe da aldeia qual seria sua recompensa por salvar a aldeia. Os goblins são pobres e não têm nada para dar, então o chefe se inclina, dizendo que só podem oferecer sua lealdade inabalável a Rimuru. Ele fica comovido e não consegue dizer não a pessoas que têm tanta esperança nele. Ele diz aos goblins que eles não precisam entrar em pânico, ele lutará ao lado deles e os protegerá no lugar de seu amigo, Veldora. Os goblins ficam muito agradecidos e abaixam a cabeça, jurando lealdade a ele. Rimuru reúne todos os goblins que podem lutar, mas não há muitos candidatos promissores lá. Ele tenta aumentar o moral deles e motivá-los, o que é bastante eficaz e o faz parecer legal. Então, ele vai ao galpão onde todos os lutadores feridos estão sendo tratados. Assim que ele chega ao galpão, Rimuru diz que é hora dos goblins. Ele engole os goblins feridos, joga as poções de cura das ervas que consumiu neles e os cospe completamente curados. Dessa forma, ele cura todos os goblins feridos. E mais uma vez, os goblins ficam hipnotizados por suas habilidades. Com mais aliados para lutar ao seu lado, Rimuru decide criar uma cerca e fortalecer a defesa da aldeia. À noite, os lobos correm para destruir a aldeia e encontram goblins de guarda e uma cerca improvisada. Na frente deles está Rimuru, e ele lhes diz para recuarem se quiserem viver mais um dia, mas o líder dos lobos o subestima. Pensando que ele é apenas um slime comum, ele ordena que sua matilha ataque a vila, mas eles se ferem ao se depararem com os fios de aço que Rimuru havia amarrado ao redor da cerca. Os goblins disparam flechas nos lobos feridos, acabando com eles de vez. O chefe dos lobos percebe isso e corre para acabar com Rimuru antes de mais ninguém, mas ele fica preso no fio pegajoso. E então, com sua habilidade de lâmina de água, Rimuru encerra sua história de vida. Ele dá ao restante dos lobos a opção de se renderem ou morrerem, esperando que eles escolham a primeira opção e fujam com o rabo entre as pernas. Ele devora o corpo do líder deles, adquire habilidades específicas de lobos e depois se transforma em um lobo ele mesmo. Ele usa a habilidade Ameaça e uiva alto, dando aos lobos uma chance de fugir, mas em vez disso, eles se curvam diante de Rimuru e se rendem a ele.
A guerra está ganha, mas agora os lobos aterrorizantes também se tornaram subordinados de Rimuru, rapidamente esquecendo suas diferenças com os goblins. O número de lobos é correspondente ao dos goblins, e Rimuru decide emparelhá-los. Ele quer assumir também as tarefas administrativas, mas tem dificuldade em se dirigir aos goblins, já que eles não têm nomes. Mesmo que o chefe diga que eles poderiam se comunicar entre si, mesmo sem nomes, Rimuru lhes diz que irá nomeá-los todos apenas por conveniência. Os goblins ficam chocados e super animados, como se tivessem acabado de ganhar na loteria. Eles se alinham diante de Rimuru, com o chefe à frente. Rimuru descobre que o nome do filho do chefe que morreu na batalha era Rigurd, então ele passa esse nome para o segundo filho do chefe. Ele também dá o nome de Rigurd ao chefe, e tanto o pai quanto o filho ficam extremamente gratos por isso. Para o restante dos goblins, ele usa um modelo simples. Ele coloca qualquer som que venha à mente depois da palavra Gob, e lhes dá nomes como Gobta, Gobshi, e assim por diante. Os goblins estão muito felizes, e Rimuru se sente culpado por não estar se esforçando o suficiente nos nomes deles. Mas então, o chefe, Rigurd, pergunta a ele se dar nome a todos os goblins de uma vez era bom para Rimuru. Mas a ignorância é uma bênção, e nosso herói acha que não há problema. Os goblins estão terminados e agora é a vez dos lobos. O primeiro na fila é o filho do chefe, e Rimuru pode perceber pelas caudas abanando que nenhum dos lobos parece guardar rancor dele. Ele nomeia o filho do chefe de Ranga, e de repente começa a derreter enquanto perde o controle do corpo e sua visão fica turva. Há um preço alto a pagar por nomear monstros. Isso consumiu muita magia. Isso era o que Rigurd estava prestes a lhe dizer quando o interrompeu enquanto estava deliciosamente ignorante. E sem saber, Rimuru atingiu seu limite, levando à ativação do modo de hibernação para recuperar seu poder. Ele está completamente revivido 3 dias depois, e uma goblin adorável e bem dotada o recebe. Rimuru não tem ideia de quem é a garota. Se houvesse alguém tão bonita na aldeia antes, ele a teria lembrado. A garota sai para chamar Rigurd, e Rimuru leva um grande susto ao vê-lo se transformar em um goblin alto e musculoso. Ele pergunta o que aconteceu ali, e Rigurd explica que normalmente os monstros não têm nome, e nomear um monstro aumenta seu nível, e faz com que ele evolua. Assim que ele diz isso, Ranga invade a sala, e agora ele é um cão unicórnio que pode causar uma tempestade só balançando o rabo. Rimuru sai e descobre que os goblins evoluíram para uma nova espécie, os goblins masculinos se transformaram em hobgoblins, e as femininas em goblinete. E apesar de Rimuru ter nomeado apenas Ranga, todos os lobos evoluíram porque estavam conectados e podiam compartilhar o nome. Eles não são mais lobos terríveis, mas se tornaram lobos tempestuosos. Agora Rimuru assume o comando da vila e estabelece 3 regras que todos devem seguir. Regra número 1, não atacar humanos. Regra número 2, não lutar entre si. E regra número 3, não menosprezar outras raças. A primeira regra era especialmente importante porque os humanos vivem em grandes grupos, e prejudicá-los poderia atrair uma retaliação feroz que nem mesmo o poderoso Slime poderia enfrentar. Depois disso, Rimuru delegou as responsabilidades da aldeia e declarou Rigurd o Sr. Goblin, que se emocionou até as lágrimas ao ouvir isso. Outros goblins e lobos também recebem as funções de guardas, coletores e caçadores, mas têm sérios problemas com abrigo e vestuário. Uma equipe de goblins constrói uma casa que desmorona momentos após ser concluída, e Rimuru acha que até ninhos de pássaros são mais resistentes do que isso. Além disso, as roupas dos goblins são muito reveladoras, mas eles não têm artesãos que possam fazê-las aqui. No entanto, havia uma raça com a qual eles já haviam negociado antes, e eram bastante habilidosos em fazer uma variedade de itens. Esses eram os Anões de Dwagon, conhecidos por suas lendárias habilidades de artesanato e metalurgia. Rimuru está super animado e decide contatá-los, e para isso ele parte para a cidade dos anões, junto com alguns goblins e lobos. Um goblin chamado Gobta, que já esteve em Dwargon antes, está atuando como guia de Rimuru, enquanto Rigur e outros 2 goblins são seus guardas. À noite, ele pergunta a Gobta sobre o reino dos anões, e ele diz que é um sistema de cavernas modificado e tecnologicamente avançado onde anões, humanos, elfos e outras raças vivem juntos. Parece que Rimuru tem um tipo, e assim que ouve sobre elfos, ele não consegue se concentrar em mais nada do que Gobta está dizendo. Dwargon era uma cidade de livre comércio, e até mesmo monstros podiam entrar. O rei havia absolutamente proibido combates dentro dos portões, e uma força militar forte poderia garantir que a lei e a ordem fossem mantidas. A jornada leva apenas 3 dias nas costas dos lobos, e ao chegarem ao portão de Dwargon, Rimuru está apenas pensando nas belas elfas em vez dos artesãos anões. Bem, homens são homens. Ele decide ir para a cidade apenas com Goda como seu companheiro e se junta à longa fila. 2 bandidos humanos vêm procurar confusão e planejam intimidar o que pensam ser uma dupla de um goblin fraco e um slime. Huru lhes diz que ele era uma pessoa gentil ou slime, e que estava disposto a deixá-los ir embora pacificamente. Mas os bandidos estão subestimando grosseiramente e chamando-o de monstro fraco e lamentável. Isso deixa Rimuru sem escolha a não ser usar sua habilidade de mímica e transformar-se em um lobo estrela tempestade como Ranga, mais maior. Os bandidos e seus companheiros o atacam, mas a pele resistente do lobo é impenetrável aos seus ataques patéticos. Agora é a vez de Rimuru, e ele ruge usando a habilidade Intimidar. Mas ele exagera, e Alexa lhe dá um relatório sobre quantas pessoas fugiram e quantas se molharam de medo.
Assim como meu amigo que não vejo desde aquele dia fatídico no colégio. Mas isso ainda foi um crime, e os guardas os jogaram na cadeia. Gupta está em sono profundo, enquanto o chefe da guarda diz a Rimuru que, como essa foi a primeira infração deles, e eles não começaram a briga, eles serão libertados em breve. Mas então um guarda vem e informa-o de uma situação urgente nas minas, onde um monstro apareceu e alguns artesãos estão feridos e presos lá dentro. Além disso, eles estão sem poções de cura para tratá-los. Mas Rimuru vem ao resgate e lhes dá a poção de cura que extraiu das plantas na caverna. O chefe dos guardas é bom amigo dos anões feridos e não tem escolha a não ser confiar nas palavras do Slime e nas suas secreções. Ele corre para ajudar seus amigos com a poção de cura, e Rimuru brinca com seus fios de aço para passar o tempo, eventualmente pendurando o adormecido Gábida de cabeça para baixo. O guarda volta à noite e salvou todos os 3 anões que estavam feridos. Eles o agradecem, e logo o chefe da guarda deixa Rimuru ir. Como pagamento, o chefe da guarda o escuta e decide apresentá-lo a um ferreiro habilidoso que pode ajudá-lo. Ele o leva pela cidade mágica steampunk cheia de obras de arte incríveis e o conduz ao mestre ferreiro, Kaijin, que também é o irmão mais velho do guarda. E coincidentemente, Rimuru encontra os 3 irmãos anões que ele salvou ontem. Eles são Garm, Garm 2 e Egg, que trabalham para Kaijin. Eles contam a história de como o remédio do slime o salvou. E o chefe deles também é muito grato a Rimuru. Ele ouve o pedido dele para dar alguns artesãos para a sua aldeia, mas infelizmente ele tem uma ordem impossível de cumprir e não pode dispensar nenhuma mão de obra. Há uma possibilidade de guerra, e o ministro ordenou que ele entregasse 20 longas espadas mágicas até o final da semana. Kaijin queria recusar, mas o ministro chamado Vesta provocou seu orgulho, e ele não pôde deixar passar. E isso lembra Rimuru de seu próprio chefe em sua vida anterior. Além de não ter tempo suficiente, o mestre ferreiro não possui material bruto suficiente, o minério de Magstone. E se ele não conseguir entregar as espadas, pode perder sua licença. Rimuru percebe que o minério de pedra mágica era a mesma coisa que ele engoliu na caverna. Ele ri e cospe, dizendo a Kajan para usar aquilo, e não era apenas minério, mas aço mágico refinado. O anão pergunta o preço desse recurso precioso, e tudo o que Rimuru quer é que ele envie alguns artesãos habilidosos para a vila deles e ensine-lhes coisas importantes. Se isso é tudo, os anões podem começar a trabalhar, pois ainda tem 19 espadas para fazer. Mas então, Rimuru tem uma ideia. Ele pede para verificar a espada longa que Kajun já fez. É uma lâmina maravilhosa e brilhante que pode refletir a afinidade mágica do usuário, e Rimuru diz que quer emprestá-la por um tempo. Ele engole e pede a Alexa para analisar a espada e produzir em massa cópias usando os minerais em seu estômago. E assim, ele faz 20 cópias xerox da espada, que é basicamente como os estudantes fazem seus trabalhos na faculdade. Como o problema de Kaijin está resolvido, ele faz uma festa, especialmente para Rimuru, que fez todo o trabalho. Ele está hesitante, mas apenas até os anões lhe dizerem que vão a um bar onde todas as atendentes são elfas bonitas. Não há como Rimuru recusar essa chance e ele embarca no plano. No bar, ele fica hipnotizado pelas belas elfas, que também o acham fofo e brigam entre si para abraçá-lo. Rimuru tem aquele charme de slime, e ele consegue relaxar contra alguns travesseiros macios e saltitantes. E esta é a vez mais próxima que ele já esteve de uma garota. Ele não consegue controlar sua felicidade e pensa que isso é o paraíso. Ele deseja que este momento dure para sempre. A festa continua, e uma dama elfa diz a Rimuru que é bastante habilidosa em ler a sorte, e outra sugere que eles deveriam encontrar quem está destinado a ficar com ele. Rimuru se pergunta se sua alma gêmea será humana ou slime, e a bola de cristal mostra-lhe uma mulher de aparência japonesa com um monte de crianças, e parece que nosso herói vai se tornar padrasto de todas elas. Mas então um estraga-prazeres chamado Vesta entra no bar. Ele era o mesmo ministro que deu a ordem impossível a Kaijin, e está aqui para provocá-lo sobre isso. Ele é um verdadeiro Karen, e parece que deu essa ordem só porque não estava em bons termos com o ferreiro. Além disso, ele quer falar com o gerente sobre o motivo de estarem permitindo um slime insignificante em seu estabelecimento fino. Rimuru está irritado, mas não quer causar problemas com uma pessoa no poder. Mas Kaijin o apoia, e também tem algumas questões pessoais com o Karen masculino. Ele o soca forte e o nocauteia, mas agora Rimuru está preocupado com o desfecho. Kaijin já tem uma ideia. Ele acha que está prestes a ser exilado e decide se tornar um dos artesãos que Hunhu levará de volta para a sua vila. Ele é preso pelo próprio irmão, e ambos parecem descontraídos demais sobre algo que vai gerar grandes manchetes amanhã. Eles são colocados na prisão, e Goda ainda está dormindo. Eu me pergunto quantas horas até ele quebrar o recorde mundial. Kajan e seus cúmplices irão a julgamento, mas ele apenas ri, dizendo que vão sair livres com uma multa. Kazan conta sua história de que ele e o Karen masculino se conhecem há muito tempo. Ele costumava servir como comandante de cavaleiros sob o rei, e Karen era seu vice. Ele tinha ciúmes dele. E quando um de seus projetos ambiciosos falhou, ele colocou toda a responsabilidade em Kijin, e até deu testemunhos falsos para fazê-lo sair do emprego. Mesmo depois disso, o ferreiro não guarda rancor e acha que ele não é uma pessoa má. Mas, deixando o passado de lado, ele assina um contrato verbal com Rimuru, e seus subordinados também decidem segui-lo. O dia do julgamento chega e eles são apresentados ao rei herói dos anões, Gazel do Argo, que era respeitado por ser um guerreiro corajoso e nobre.
Kaijin e os amigos recebem um advogado público, mas ele já foi comprado por Karen e sabota o caso deles sem vergonha. Rimuru pensa que é melhor chamar o Saul. O juiz decide que a punição deles é trabalho forçado nas minas, e Rimuru acha isso muito injusto. Mas então o rei fala com Kaijin e pergunta se ele estaria interessado em se juntar novamente como cavaleiro, mas ele recusa, dizendo que já assinou um contrato que não irá quebrar, mesmo que o rei ordene. O rei respeita o mestre ferreiro e, portanto, muda o veredito para algo que só funcionará a seu favor. Ele exila Kaijian e seus camaradas, mas isso também o entristece. E assim, Kaijin e os irmãos anões são exilados e partem com Rimuru para a aldeia dos Goblins. Mas espere, Rimuru, acho que você está esquecendo algo. Já se passaram algumas semanas desde que Rimuru voltou de Dwargon com Kaijin e seu grupo, que agora estão trabalhando duro no desenvolvimento da aldeia dos Goblins. Kaijin é um ferreiro, Garm é um armeiro, Garm também é habilidoso em artesanato fino, e Egg é um arquiteto. Junto com isso, Rimuru foi acolhido por 500 Goblins a mais que tinham ouvido falar dele e se reuniram aqui em busca de sua proteção. Inicialmente, ele queria mandá-los de volta, mas quando perguntou a Alexa, ela disse-lhe que na luta pela dominância entre as espécies mais fortes como os orcs, ogros e homens-lagarto, os Goblins seriam exterminados. Então, ele teve pena deles, acolheu todos, deu-lhes nomes e depois dormiu por mais 3 dias para recuperar sua energia. Além disso, Gobta tornou-se professor de como invocar lobos das sombras. Porque Rimuru o deixou pendurado na cela da prisão, ele se concentrou muito, invocou seu lobo, libertou-se e juntou-se a Rimuru em segurança no caminho de volta para casa. E Higurd foi promovido a Rei Goblin com outros Lords Goblins sob seu comando. E isso de alguma forma o deixou ainda mais musculoso e macho. Ele está lá para informar Rimuru sobre alguns intrusos na vila. Eram humanos e muito provavelmente batedores de alguma nação poderosa procurando expandir suas fronteiras. Mas acontece que é o grupo que abriu a porta da caverna para Rimuru no episódio 2. E há também uma mulher mascarada com eles, que é a única lutadora capaz do grupo e derrota os monstros formiga que os perseguem usando suas habilidades com a espada e magia de fogo. Mas ela tem um súbito ataque de fraqueza quando a última formiga que resta está prestes a atacá-la, e Rimuru vem em seu socorro e frita a formiga usando seu novo movimento, Relâmpago Negro. A máscara da mulher cai, e Rimuru descobre que ela é a pessoa que ele viu na bola de cristal. Ela é sua alma gêmea, Shizu, uma guerreira habilidosa que faz as coisas ao seu próprio ritmo. Mesmo que os aventureiros fiquem inicialmente surpresos com um slime falante, eles vão para sua aldeia onde desfrutam da hospitalidade de Higurd. Mas ao apresentar o slime como o mestre dos Goblins, chocando os aventureiros, Rimuru aproveita para fazer uma piada que só Shizu entende, pois é uma referência do mundo real. Eles agradecem a ele e se apresentam. O cara de aparência comum, vamos chamá-lo de Joe, é o guerreiro e o líder do grupo. A garota loira, Erin, é a maga, e a terceira pessoa parece muito preguiçosa, então a chamaremos de Sloth. Joe conta a Rimuru sobre o reino próximo de Bluemund, que estava ansioso porque Veldora desapareceu, então o mestre da guilda os enviou aqui para investigar a grande floresta de Jura. Ele fala um pouco demais, mas Rimuru fica grato por essa informação e também descobre que nem a guilda nem o reino deveriam ter qualquer problema com eles desenvolverem seu próprio território. É bom ter convidados, então Rimuru diz a eles para passarem a noite. À noite, ele encontra Shizu sozinha e acha que é a chance perfeita para convidá-la para um encontro. Eles começam a conversar e ele descobre que ela é realmente do Japão e foi convocada para cá durante a Segunda Guerra Mundial, quando estava fugindo com a mãe dos bombardeios aéreos. Rimuru diz: "Isso é triste. Alexa, toque Despacito." Não, ele realmente não faz isso. Ele diz a Alexa que quer fazer algo para animá-la. Ele usa comunicação mental e mostra a ela como o Japão se desenvolveu desde a Segunda Guerra Mundial. Ela fica muito feliz, mas então ela tem outro derrame e coloca a máscara de volta. Antes que Rimuru possa perguntar algo, Kajun vem levá-lo para uma consulta importante e o provoca durante todo o caminho. Na manhã seguinte, Rimuru encontra Shizu no mesmo lugar de ontem e pergunta se ela gosta da aldeia deles, e diz que ela é bem-vinda para ficar ali o tempo que quiser, mas ela realmente precisa partir em uma jornada para encontrar o homem que a chamou e fazer algumas perguntas a ele. Além disso, ela pode causar aos aldeões muitas dificuldades com as quais eles não saberão lidar. Rimuru e os outros estão esperando para se despedir deles, mas as garotas demoram muito mais para se aprontar do que os rapazes. Algumas coisas não mudam, não importa em que mundo você entre, né? Mas então, Shizu começa a se comportar de maneira estranha à medida que os golpes que ela sofre ficam mais intensos. Ela geme e se contorce de dor, e então sua máscara se quebra, liberando algo poderoso oculto dentro dela. Um pilar de fogo cria nuvens de fumaça que cobrem o céu inteiro, e Shizu começa a levitar como se estivesse possuída por um fantasma, e então ela explode e chamas fortes a cercam. Só agora os aventureiros percebem que seu verdadeiro nome é Shizu Aizawa, uma heroína famosa como a Conquistadora das Chamas. Ela estava no auge há 50 anos e deveria estar aposentada. Então, nosso herói se apaixonou por uma avó. Mas brincadeiras à parte, parece que ela não consegue mais controlar suas chamas. Então Rimuru diz a Higurd e Rigor para evacuarem os aldeões. Ele também ordena que Hanga fique de prontidão, pois eles irão lutar em breve. Quando sua máscara finalmente cai, Shizu perde o último vestígio de sanidade que mantinha e se transforma em Ifrit, o grande espírito de fogo que era, na verdade, a fonte de seu poder.
Os aventureiros acham que este é o seu fim, e têm bons motivos para acreditar nisso. Ifrit invoca 3 salamandras voadoras, e elas queimam a vila que Rimuru e seus amigos tinham acabado de construir. Ele diz aos aventureiros para fugirem também, mas eles ficam orgulhosos diante do perigo, dispostos a arriscar a vida para salvar sua amiga e a heroína lendária, Shizu, do espírito que a possui. Antes de a luta começar, Rimuru pergunta a Ifrit o que ele quer, mas ele é o tipo que prefere conversar com os punhos e o ataca. Ele tenta contra-atacar, mas sua lâmina de água evapora antes mesmo de tocá-lo. Os aventureiros estão se defendendo contra um salamandra, e Rimuru convoca Ranga enquanto tenta desviar dos outros dois e derrubá-los. Sua lâmina de água é inútil, e usar grandes quantidades de água poderia causar uma enorme explosão de vapor que destruiria as áreas ao redor junto com seus inimigos. Então isso está fora de cogitação. Mas ele percebe que a lança de gelo de Aaron está danificando os salamandras. E Alexa diz a ele que ataques mágicos são eficazes contra espíritos. Rimuru tem uma ideia e pede a Aaron para atirar um picolé nele. Ela hesita, mas faz o que ele diz. E então Rimuru devora o picolé, analisa-o e ganha a capacidade de usá-lo. Ele avança um passo e evolui o ataque em um espingarda de picolés, derrubando os 2 salamandras com um movimento poderoso. O salamandra restante decide se tornar um homem-bomba e se explode na frente dos aventureiros, e Joe de alguma forma bloqueia o ataque para proteger seus amigos. Mas agora todos estão fora de ação e Rimuru ordena que Ranga os leve para um lugar seguro. Agora que Rimuru está sozinho com Ifrit, ele pode lutar sem se conter. O espírito do fogo começa invocando clones de chamas e criando um campo de lava ao redor de Rimuru para derretê-lo. Ele se livra dos clones usando uma espingarda de gelo, mas já está preso na armadilha de Ifrit, que usa o ataque Círculo de Chama. Esse é um ataque poderoso, e Rimuru entra em pânico, pensando que sua curta e maravilhosa vida como slime vai acabar em breve. Mas ele não está sofrendo nenhum dano e pergunta a Alexa o que está acontecendo. Ela lhe diz que ele tem resistência à flutuação de temperatura, então todos os ataques de fogo são automaticamente anulados. Agora que a situação se inverteu, Rimuru prende Ifrit usando seus fios de aço, que são magicamente à prova de fogo. Ele provoca o espírito do fogo, dizendo que o subestimou e que todos os seus ataques são inúteis contra ele. Ele decide encerrar a batalha de vez usando sua habilidade única, Predador, e o engole inteiro, efetivamente separando-o de Shizu. E dentro da barriga de Rimuru, Efra está apavorado de encontrar Vel, que quer ser seu próximo adversário. Shizu ficou muito fraca depois do que aconteceu mais cedo, e agora Rimuru está ao seu lado enquanto ela descansa. Ela agradece por salvá-la e por impedi-la de machucar as pessoas que amava, e por isso quer contar a ele sua história para que as pessoas possam se lembrar de como ela viveu. Ela começa no dia em que sua aldeia estava em chamas e ela estava fugindo com sua mãe quando as chamas de repente a cercaram e ela se viu diante do Senhor dos Demônios, Leon, um homem poderoso com um olhar frio e cruel. Ele pensou que ela estava morta e a considerou um experimento fracassado. Mas ao ver que ela ainda estava viva apesar de sofrer queimaduras de 3º grau, ele pensou que ela tinha compatibilidade com fogo. Então ele invocou Ifrit e fez com que possuísse o corpo da menina. Leon imediatamente testou sua nova arma quando um pássaro tolo ousou atacá-lo para se tornar um senhor demônio. Sob seu comando, Ifrit tomou o controle do corpo de Shizu e queimou o pássaro até que não restassem vestígios. Leon ficou impressionado e decidiu mudar o nome dela de Shizu para Shizu, e ela se tornou sua ajudante fiel, não que tivesse muita escolha no assunto. Ela também tinha um amigo na residência do Lorde Demônio, um colega invocado como ela, e eles encontraram e adotaram um filhote de raposa dourada. As coisas estavam indo bem até que um dia sua amiga decidiu levar o filhote de raposa para a residência e ele rosnou para Leon. Pensando no filhote como uma ameaça, Ifrit tomou controle sobre seu Shih Tzu e ela transformou o filhote e sua amiga em cinzas. E quando ela percebeu o que tinha acabado de fazer, a garotinha ficou assustada para sempre. Mas ela continuou servindo o Senhor dos Demônios como sua assistente mais próxima por anos, até que um dia, o herói atacou e Leon fugiu, deixando Shizu como retaguarda. Ela lutou contra o herói, mas perdeu muito facilmente, e mesmo que o herói pudesse matá-la facilmente, não o fez. Em vez disso, ofereceu uma sessão de terapia gratuita a Shizu e disse a ela que agora estava tudo bem. A emoção que ela havia perdido voltou para ela, e ela começou a chorar quando a heroína decidiu adotá-la. Ela também deu a Shizu a máscara, que era capaz de aumentar sua resistência, e até suprimir o espírito de Ifrit dentro dela. Graças ao herói, Shizu aprendeu mais sobre este mundo, e graças à máscara, ela aprendeu a usar o poder de Ifrit até certo ponto, e se tornou uma heroína enquanto tentava ajudar aqueles em necessidade. Mas então, um dia, o herói desapareceu repentinamente sem deixar rastro e apenas disse a Shizu que eles definitivamente se encontrariam novamente algum dia. Para preencher o vazio em sua vida, Shizu decidiu ajudar mais as pessoas e elas começaram a chamá-la de a nova heroína. Mas depois de fazer isso por décadas, ela envelheceu e achou difícil suprimir Ifrit, então se aposentou e se tornou professora de escola para crianças de outros mundos no reino de Ingrcia. Ela gostava do seu tempo ensinando as crianças e vivia uma vida tranquila, e alguns de seus alunos se formaram e seguiram seus próprios caminhos, com um deles se tornando até mesmo um grão-mestre, aquele que supervisiona todas as guildas do país.
Vendo que seus alunos já estavam estabelecidos e porque controlar Ifrit estava se tornando ainda mais difícil, Shizu deixou seu trabalho e começou sua última jornada para encontrar o homem que a invocou e fazer-lhe algumas perguntas. E essa jornada a levou até aqui com alguns aventureiros divertidos. Ela pergunta a Rimuru seu verdadeiro nome e conta o seu verdadeiro nome em troca. E então ela pede um favor a ele. Ela quer que ele a coma, assim como comeu sua maldição. Ela não gosta deste mundo, mas não o odeia a ponto de amaldiçoá-lo. E como ela não quer se tornar parte deste mundo após sua morte, ela quer que Rimuru a consuma e a deixe descansar dentro de seu estômago. Ele aceita o pedido dela e decide assumir a jornada que ela estava deixando inacabada. Shizue diz a ele que provavelmente queria que Leon Cromwell, um dos mais poderosos Lordes Demônios, reconhecesse que ela era humana. E ela queria saber se havia uma maneira de enviar as crianças convocadas aqui de volta para o mundo delas. Ela está perdendo força rapidamente e Rimuru jura em ambos os seus nomes que fará essas perguntas a Leon. E enquanto ela o agradece, Shizue morre e seu corpo se torna velho e frágil. Rimuru usa sua habilidade única como predador em sua alma gêmea e a devora, esperando que ela sonhe sonhos felizes para sempre dentro de seu estômago. E de fato, Shizu sonha em se reunir com sua mãe e viver feliz de volta em seu próprio mundo com o tempo. Eu não estou chorando. Os ninjas cortadores de cebola estão no meu quarto de novo. O grupo de aventureiros e Higurd vem ver como Shizu está, mas ficam atônitos ao encontrar outra pessoa lá. Hyugarde e Hanga podem facilmente identificar que era Rimuru, mas os aventureiros têm dificuldade em acreditar que a pessoa de cabelo azul chorando, que parecia exatamente com Shizu, é o simpático Slime. Bem, Rimuru conta a eles toda a história de como Shizu morreu e pediu a ele para comê-la, então ele imitou a forma dela. Eles ficam tristes, mas quando Rimuru lhes conta que Shizu os considerava imprudentes e propensos a perigo, eles começam a discutir entre si, e o ar de tristeza se dissipa. O grupo decide partir para relatar o que encontrou na floresta e promete falar coisas boas sobre este lugar e o slime que o governava. Mas antes de ir, eles querem que Rimuru se transforme em sua forma humana novamente para que possam agradecer a Shizu através dele. Além disso, Rimuru percebe que o equipamento deles está muito precário, então decide dar-lhes um presente de despedida. Os aventureiros ficam radiantes ao receber armaduras que são muito mais caras do que podem pagar, e ficam ainda mais felizes ao descobrir que os artesãos por trás delas foram os 3 famosos irmãos anões mundialmente conhecidos e o lendário ferreiro Kaijin. Com isso, eles partem para o seu guilda, e Rimuru presta suas últimas homenagens à sua alma gêmea. Ele prometeu a ela que encontrará Leon, e o fará responder a essas perguntas, e ele é um homem de palavra. Mas antes de fazer qualquer coisa, ele precisa descobrir mais sobre este mundo e a hierarquia de poder aqui, enquanto desenvolve sua vila e se fortalece. Após os danos causados durante a batalha com o Espírito de Fogo, Ifrit, que estava alojado no corpo de Shizu, serem reparados, os Goblins começam novamente a desenvolver sua vila. Kaijin e os 3 irmãos anões contam com a ajuda dos Goblins para criar casas, roupas e outras coisas importantes de que precisam. E Higurd e os chefes Goblins, sob seu comando, elaboram um plano para governar adequadamente a aldeia. E Rimuru está apenas desfrutando de seus privilégios enquanto seus subordinados trabalham bem, mesmo sem suas instruções. Mas há algo que ele deve fazer e ele se certifica de que não há ninguém ao redor para observá-lo. Dentro de sua casa, ele cospe a máscara que Shizu estava usando após consertá-la e promete mantê-la segura. E depois disso, com uma risada travessa, ele se prepara para se transformar em seu corpo humano usando a habilidade Mímico. Ele se transforma na versão de cabelo azul de Shizu e verifica seu controle sobre o corpo e se seus sentidos estão funcionando corretamente. Embora esteja grato por ter um corpo humano, ele pensa que seu slime agora parece mais confortável. Então, ele tem uma dúvida e pergunta a Alexa se ele pode usar a habilidade de clonagem após consumir Ifrit. Alexa responde que ele pode usar todas as habilidades do Espírito de Fogo, e Rimuru imediatamente invoca um clone de si mesmo para descobrir que ele se parece exatamente com Shizu, e nada consigo mesmo. Ele é bonito, mas há uma confusão em sua mente sobre ser um menino ou uma menina, e agora ele acha que dar uma espiadinha no próprio corpo não vai machucar ninguém. Mas em vez de ver algo bom, Rimuru fica chocado ao descobrir que é completamente sem gênero. Isso era esperado, já que ele não tinha gênero como slime. Bem, ele entende sua situação e, enquanto se veste, pergunta a Alexa o que era a fumaça preta quando ele criou seu clone. Ela responde que a fumaça preta foi produzida ao usar magia para criar algo maior do que seu tamanho, e isso dá a Rimuru a ideia de que ele pode criar uma versão adulta de si mesmo também. Então ele faz isso e descobre que vai parecer um homem bonito quando crescer. E como ele também pode controlar livremente o corpo, tenta torná-lo masculino e feminino, e para antes de ver qualquer coisa. Apesar de ser virgem há 37 anos, ele ainda tem controle suficiente sobre si mesmo para não olhar para uma versão feminina adulta dele que pareceria exatamente com Shizu. Mas isso é fluidez de gênero verdadeira, e se algum cara woke tentar te dar uma lição sobre ser gênero fluido, pergunte a eles se conseguem fazer isso. Depois disso, Higurd vem entregar um relatório a ele, e enquanto conversam, Rimuru percebe que, agora que é humano, tem paladar e pode comer comida deliciosa. Ele não provou nada desde sua reencarnação, e só consegue pensar no cardápio enquanto faz um tour pela vila e encontra Higurd, Tigobita e os outros do grupo de caça.
Ele diz a eles para caçarem alguns animais saborosos, pois ele vai comer com eles. Em uma surpresa, Gobita olha para o peito de Rimuru e pergunta se eles também vão ficar maiores se ele comer muito. Não posso culpá-lo por pensar isso, mas ele leva um chute que o manda voando. Rigor promete disciplinar Gobita, mas ele diz que não houve escassez de caça, pois animais selvagens estavam vindo muito para essa área recentemente. Ele pensa que isso era devido à migração sazonal, mas Rimuru tem algumas dúvidas e decide enviar Ranga junto com o grupo de caça, caso precisem de força extra. Enquanto isso, ele vai para uma caverna onde seu amigo Veldora estava aprisionado para testar a habilidade Degenerar, que ele adquiriu ao devorar Shizu. Por Degenerar, ele não está se referindo a nós. Era uma habilidade que podia combinar diferentes habilidades para criar novas ou desintegrá-las em habilidades menores. Como era precioso para Shizu, Rimuru decide fazer bom uso disso e recebe uma habilidade extra chamada Chama Negra. Chama, que parece bastante poderosa e incrível. Além disso, a máscara que ela deixou para trás tinha o poder de suprimir magia, e quando Rimuru a coloca, Alexa lhe diz que a aura fraca que ele estava emitindo foi completamente suprimida, e ele pareceria exatamente como um humano para qualquer um. Mas então, ele recebe uma mensagem telepática de Ranga, e parece que há uma emergência. Rimuru corre para a floresta para ver Goda sendo golpeado por um espadachim branco, e os outros goblins e lobos já estão inconscientes no chão. Há dois homens com chifres à sua frente, um é vermelho e o outro é branco, e Rimuru não sabe nada sobre eles, então os chamará pela cor por enquanto. Enquanto ele avança em direção aos dois atacantes, encontra Ranga lutando contra outros dois do mesmo tipo. Mas, quando está prestes a se aproximar para um grande ataque, uma parede de fogo azul lançada por outra garota da mesma espécie, a quem podemos chamar de Pink, o impede. Rigor está lutando com uma mulher também, e Rimuru o chama de volta após ele se reunir com Ranga. Eles pedem desculpas porque não conseguiram cuidar do grupo, mas seus oponentes eram fortes e um deles podia até usar magia. Os 6 chifres se reuniram e Hydia diz que eles eram ogros, uma das espécies mais poderosas que viviam na floresta. Eles não se pareciam com os ogros que Rimuru tinha visto em filmes e jogos, eles pareciam mais sofisticados e até tinham espadas japonesas com eles. Ele tenta conversar com eles, acreditando que não há necessidade de lutar. Os ogros eram mais fortes que os goblins, mas nem Gobita nem Regur foram feridos fatalmente, e o resto do grupo foi apenas colocado para dormir com magia. Mas enquanto ele está pensando em resolver isso racionalmente, os ogros começam a amaldiçoá-lo, chamando-o de demônio e pedindo para que revele seu verdadeiro eu. Seu príncipe líder, Red, é especialmente agressivo e diz que nenhum humano normal poderia escravizar tantos monstros, e que sua verdadeira identidade já foi revelada pela máscara. Rimuru quer explicar as coisas, mas Red não planeja ouvi-lo, pois já está convencido de que ele esteve envolvido no ataque recente à aldeia deles. Agora que não tem outra opção a não ser lutar, Rimuru diz a Ranga para enfrentar Pink, a usuária de magia, sem matá-la, e ele cuidará dos outros. Ranga está preocupado com a ideia de enfrentar 5 adversários, mas Rimuru está confiante de que conseguirá. Red está subestimando-o e acha que ele é apenas um tolo demasiado confiante. Ele o ataca com toda sua força, mas sua espada não atinge Rimuru, que já se moveu para enfrentar o grandalhão com o martelo. Quando o grandalhão está prestes a atacá-lo, ele usa o sopro paralisante para colocá-lo para dormir. E então a mulher sem nome o ataca por trás e ele desvia do ataque apenas para olhar para trás e se distrair com seus enormes atributos. Mas mesmo assim, ele usa fios de selamento para amarrá-la antes que o cara tipo assassino o ataque. Ele quebra a espada dele com sua habilidade, armadura corporal, e depois o manda voando com um soco. Agora só restam Red e White, e o velho espadachim nomeia cada habilidade que Rimuru acabou de usar junto com a criatura de quem ele a obteve, e avisa Red que ele pode ter mais habilidades. Rimuru acha que o velho é um problema sério, mas ele só quer falar com eles agora que viram seu poder e diz que devem parar de lutar. Mas Red está ainda mais certo agora de que Rimuru era amigo dos orcs que derrotaram seu povo. E ele está certo de que ele foi um dos demônios envolvidos naquela conspiração. Rimuru tenta esclarecer a confusão com Red, mas então de repente o velho lança um ataque surpresa e o corta. E ele é rápido o suficiente para perder apenas um braço em vez da cabeça. O velho escapou do seu sentido mágico e quebrou suas defesas para cortar seu braço, mas ainda não está satisfeito com esse resultado. Agora Red acha que eles têm uma chance clara de vencer e diz algumas palavras bonitas que resumem a orgulho precede a queda. Mas Rimuru apenas pega sua mão cortada, a absorve de um lado e então regenera instantaneamente o que havia perdido, perguntando aos ogros se ainda acham que podem vencer. Red usa seu ataque especial, chama do ogro, nele, mas Rimuru é resistente ao fogo e sai ileso. Ele elogia os ogros, dizendo que os subestimou e agora mostrará uma demonstração de sua força. Ele tira a máscara e libera sua aura aterrorizante antes de mostrar sua nova habilidade, Chama Negra. Ele libera um tornado de chamas negras, chocando todos, e o Rosa disse que a chama estava sendo criada a partir do próprio poder dele, e o tamanho das chamas indica o tamanho do homem. É preto, claro, seria enorme. Mas Rimuru não está satisfeito apenas com isso, e mostra-lhes outra de suas habilidades, seu relâmpago negro, para esmagar uma enorme pedra.
Ele pergunta aos ogros se estão com medo agora ou se ainda querem lutar, e o vermelho parece estar nervoso agora. O branco pede-lhe para levar a princesa e fugir enquanto ele fica e cuida disso. Mas o vermelho é o líder e não recebe ordens de ninguém. Ele admite que não é páreo para Rimuru, mas como líder dos ogros, é seu dever vingar seu povo caído. Então ele lutará até a morte, mesmo que não tenha chance de vencer. O plano de Rimuru de intimidar os ogros falha, e todos eles fogem com medo. Indica isso saiu pela culatra, mas antes que Red faça algo estúpido, sua irmã Pink fica na sua frente, dizendo que eles podem estar cometendo um erro. Ela explica que este não deve ser o mesmo demônio que foi responsável pelo destino de sua aldeia. Ele era poderoso o suficiente para destruí-los sozinho, e não precisaria depender dos orcs para fazer o trabalho sujo. Red ouve sua irmã e finalmente pergunta a Rimuru quem ele é, e ele revela que é apenas um Slim. Ele se transforma em sua verdadeira forma, sobe nas costas de Ranga e mostra aos ogros que sua máscara não é a mesma do agressor deles. Os ogros finalmente entenderam seu erro e Red se ajoelha diante de Rimuru para pedir desculpas. O assunto está resolvido e o Slime convida os ogros para virem à vila deles e participarem do banquete que estão organizando esta noite. Eles têm suas reservas, mas ele responde que, como ninguém foi fatalmente ferido, está tudo bem. Após cuidar de seus ferimentos e caçar para o banquete, Rimuru voltou para a aldeia com os ogros e os goblins. Ele pergunta a Red qual é o seu nome, e ele responde que ninguém em seu grupo tem um nome, fazendo Rimuru perceber que se esquece facilmente que os monstros não têm nomes neste mundo. A festa começa à noite, e o primeiro prato é apresentado a Rimuru, enquanto os goblins aguardam ansiosos por sua reação, e ao dar uma mordida em um prato que parece um kebab, ele fica muito satisfeito e feliz. Esta foi a primeira vez que ele provou algo desde que chegou a este mundo, e ele pensa que a vida finalmente vale a pena agora. Todos estão se divertindo, e Rigurt, Rigur e Kegin estão sentados com os dois principais ogros, ouvindo sua triste história. Eles foram atacados por orcs, e pela lógica deste mundo, isso era impossível. Orcs eram uma espécie semelhante a porcos que eram muito mais fracos que ogros, e era impensável para eles declarar guerra a alguém mais forte do que eles. Mas eles atacaram e incendiaram a aldeia ogre à noite. Eles tinham um exército inteiro usando armaduras completas e portando armas. Havia um demônio mascarado poderoso com os orcs, e é por isso que os ogros lutaram contra Rimuru, confundindo-o com o demônio. A maior possibilidade era que os orcs tivessem se aliado com o Senhor Demônio, e o resultado foi que dos 300 ogros, agora apenas 6 permaneceram. Rimuru também ouviu tudo isso e vem até o grupo para perguntar a Red o que ele planeja fazer agora. Red só consegue pensar em vingança no momento e quer desenvolver a força de seu grupo para encontrar os orcs e o demônio, mas ele não tem ideia de onde começar sua busca. Rimuru percebe que o líder dos ogros não tem plano e, portanto, faz uma sugestão. Ele pergunta se eles estariam interessados em se tornar seus subordinados. Ele planeja fornecer-lhes comida, roupa e abrigo, no mínimo, mas Red pergunta se aliar-se a eles não colocaria a aldeia dos goblins em risco. Rimuru responde que isso era outra coisa em que ele estava pensando. Se milhares de orcs estivessem atacando vilarejos, era possível que chegassem à vila deles mais cedo ou mais tarde. Por isso, aumentar o número deles e a força de combate era fundamental para a sobrevivência da vila. E Rimuru planeja lutar ao lado dos ogros em caso de algum perigo. Red diz que precisará de algum tempo para pensar sobre isso e vai para a floresta em busca da resposta certa, já que o destino do clã depende de sua escolha. Na manhã seguinte, ele visita a casa de Rimuru e diz que os ogros são uma espécie guerreira que não tem problema em trabalhar para alguém mais forte. E com a condição de que serão livres para escolher seu caminho após derrotar o líder dos orcs, Red decide aceitar a oferta de Rimuru e tornar-se seu subordinado. Rimuru também pensa que Red estava se colocando em uma posição difícil ao tomar essa decisão, e ele quer garantir que não se arrependa disso. Então ele chama todos os ogros para seu quarto para que possa dar a eles nomes que serão prova de que são seus subordinados. Os ogros ficam chocados que ele fosse nomeá-los todos, e mesmo quando a princesa Ogre explica que havia um risco envolvido em nomear monstros mais fortes, Rimuru não dá ouvidos ao seu aviso. Ele pensa arrogantemente que já sabe sobre o esgotamento da magia, mas como havia apenas 6 deles desta vez, não haveria problema. Estou bem certo de que ele vai sofrer novamente, apenas pela quantidade de confiança que tem. Red concorda grato em ser nomeado pelo Grande Slime, e o grupo não tem objeções. Rimuru começa o processo de nomeação, e a próxima coisa que ouve é a voz de 2 garotas discutindo sobre cuidar dele. Ele abre os olhos e descobre que 2 pequenos slimes estão descansando sobre seu corpo de slime. Ainda meio adormecido, ele pergunta às garotas quem elas são enquanto tenta entender o que aconteceu. De repente, o príncipe ogro o saúda e informa que evoluiu para um Kaidin depois de ser nomeado Benimaru. Agora, Rimuru se lembra de que desmaiou logo após nomear os ogros, pergunta a Alexa sobre os Kaidins e descobre que são uma subespécie rara nascida entre os ogros. Isso é uma boa notícia, e Rimuru nota que Ben, que antes era Red, parece menor, mas mais poderoso agora. A princesa Ogro Pink agora se chama Shuna, e ele acha que ela ficou ainda mais fofa. A ogra que o segura é Xion, e ele já gosta de 2 coisas grandes sobre a personalidade dela. Atrás de Ben está o velho homem branco que cortou a mão de Rimura. O nome dele é Hakuru.
Ele também parece bem mais jovem agora. E então a Su, a assassina. Alexa diz a Rimuru que nomear um monstro superior consumiu uma quantidade ainda maior de magia, e é por isso que ele desmaiou após nomear apenas 6 ogros. O 6º ogro, Kuro, já se tornara aprendiz de Kaijin, e quando ele entra para cumprimentar Rimuru, nosso herói fica aliviado ao ver que ele é o único cara de aparência normal entre todos os rostos atraentes. E isso ressoa com Rimuru, que também já teve uma aparência bastante comum. Hururu está assistindo enquanto Haku treina os jovens goblins na esgrima, mas ele é um treinador rigoroso que bate forte em seus alunos. E isso tudo graças a Gobta, que disse animado que queria aprender a usar uma espada. Ele também está discutindo com Ben sobre o Lord Orc, um monstro único que nasce entre os orcs uma vez a cada poucos séculos. Pode ser um pouco de exagero, mas dizia-se que um Lord Orc poderia comandar o medo dos seus aliados, tornando-o o líder mais eficaz. E já que os orcs que atacaram sua vila não se importavam com a morte de seus aliados, Ben está convencido de que um Lord Orc estava liderando-os. Rimuru pergunta se pode haver algum outro motivo para terem sido atacados, e Ben responde que, há alguns meses, um demônio suspeito apareceu na aldeia e ofereceu-se para nomeá-lo, mas parecia uma farsa. Então ele recusou o demônio, dizendo-lhe para dobrar e dar para a próxima pessoa. O demônio mascarado deixou a aldeia após amaldiçoá-lo, e Ben pensa que o demônio pode estar guardando rancor contra ele, mas ele não poderia ter recebido o nome de nenhum mestre não confiável. Hururu fica lisonjeado e pergunta o nome do demônio, mas Ben nem se lembra. E Su sai das sombras para dizer que foi Gelmoad. Depois de pensar um pouco, Rimuru se lembra que Gelmud foi o demônio que deu o nome ao irmão de Rigurd. Ele se pergunta se esse cara, Gelmud, apenas vaga pelo mundo tentando dar nomes a monstros, e sente que é um hobby estranho. Su está aqui com algumas notícias importantes sobre avistar homens-lagarto, outra das espécies mais fortes que vivem nas áreas pantanosas da floresta. Ele os viu indo para a Vila Goblin próxima para negociações, e ele sente que eles podem vir aqui também. Após alguns dias de integração sob o comando dele, os ogros se tornaram bem incorporados ao sistema da vila. Shumin está contando aos irmãos anões sobre o processo de fazer seda a partir das mariposas infernais quando Xion entra, carregando Rimuru dentro da oficina deles. Ela se declarou sua secretária, e como ela parecia adequada para o papel, Rimuru a deixou ficar com o emprego. Mas isso pode ter criado uma rixa entre as duas belezas Kijin. Ambas querem passar muito tempo com Rimuru. Elas praticamente o esticam como uma massa de pizza, enquanto Garm e seus irmãos observam duas mulheres brigarem por um homem que nem é da mesma espécie delas, mas que, de alguma forma, consegue satisfazê-las ao mesmo tempo. Foi o que ela disse. Xion leva Rimuru para o refeitório onde Ben e amigos já estão sentados. E ao ouvirem que Xion preparou o jantar para ele, alguns traumas passados se tornam frescos em suas mentes e Sui apenas foge, dizendo que tem que explorar as áreas próximas. Rimuru assume sua forma humana e ao ver o suor de Ben, ele se pergunta se Xion não é boa na cozinha apesar de parecer capaz. E quando ela traz o prato, que parece ter vindo de um esgoto, ele percebe que estava certo. Esperem um minuto, pessoal. Sinto vontade de vomitar depois de ver isso. Shen insiste que Rimuru comece a comer imediatamente, e Ben nem sequer olha para ele, enquanto Haku apagou completamente sua presença para que nem sequer seja visto. E enquanto ele pega uma colherada, pensando que pelo menos não morrerá com isso, imagina a horrível desculpa de culinária sorrindo para ele. Ele está suando e pede ajuda para Alexa, e ela diz para ele fechar os olhos e empurrar a colher para a direita se não quiser morrer. Rimuru faz o que lhe foi dito e enfia a colher à direita, apenas para colocá-la na boca de Gobita, que coincidentemente estava perto dele. O prato é tão horrível quanto parece, e Gobita engasga, se contorce de dor, fica roxo e desmaia com a boca espumando. Descanse em paz, pequeno Goblin. E agora, Rimuru diz a Xion que da próxima vez que ela fizer comida, ela deve pedir que Ben prove e aprove. E ele espera que o líder ogro faça um bom trabalho para que não sofram mais baixas como Gobita. Eu gostaria de ver Gordon Ramsay provar a comida dela e dar sua opinião honesta. Então ele vai verificar Kijin e seu aprendiz Kijin, mas eles estão tão ocupados falando sobre seu trabalho que ele não tem tempo para entrar na conversa deles. Mas então, Richard vem e resgata Rimuru quando lhe conta sobre um enviado dos Homens Lagarto que veio vê-lo, e os ogros evoluídos se juntam a ele no caminho. Quando Rimuru chega aos Homens Lagarto fora da aldeia, eles começam sua rotina militar e anunciam a entrada de seu líder, um jovem, orgulhoso, espalhafatoso e bastante crédulo Homem Lagarto chamado Gabiru. Ele faz uma introdução que acha impressionante e diz que os Goblins agora terão a honra de trabalhar sob seu comando, um Homem Lagarto nomeado e futuro chefe de sua tribo. Hururu está irritado e Shine está ainda mais irritado do que ele e o aperta com força. Ele diz para ela parar, mas se eu estivesse na posição dele, aproveitar-me-ia até o momento de desmaiar. Lugar diz que esse pedido foi muito repentino, mas gaveja arrogantemente ao contar-lhe sobre a ameaça do exército orc invadindo a floresta. Ele diz que protegeria os fracos deles, mas então vê o macho Rigord, dois ogros impressionantes e a beleza voluptuosa, que tem o maior impacto sobre ele. Gabe conversa com seus soldados e eles não acham que haja goblins ou fracos na aldeia.
Hiro pensa que se aliar aos homens lagarto seria benéfico para ambos, mas ao olhar para o embaixador vaidoso, começa a ter dúvidas. Ter amigos como ele é ainda pior do que ter inimigos poderosos. Agora Gabe muda sua estratégia e diz que ouviu falar dos goblins que domaram os lobos ferozes, e ele os tornaria oficiais em seu exército. Cheyenne está realmente irritada agora, e Ben sorri enquanto busca a permissão de Rimuru para matar os répteis tolos. De alguma forma, Rimuru o impede de ficar violento e diz ao lagarto que foi ele quem fez dos lobos seus aliados. Gabe ri, dizendo que foi uma piada engraçada, e Rimuru convoca Ranga para mostrar a verdade ao lagarto arrogante. Ranga aparece em seu tamanho real e usa sua habilidade de ameaça para aterrorizar os lagartos, e Ben pergunta se ele sempre foi tão grande. Foi o que ela disse. Remy responde que o tamanho real é mais útil em casos como este para intimidar idiotas, mas parece que Gabe tem alguma coragem afinal. Ele não se intimida ao ver Ranga, e de forma bastante educada, elogia seus belos olhos e pelo macio. Ele diz ao lobo que era uma fera magnífica, mas que era uma pena que tenha sido enganado pelo Slime e transformado em escravo. E ele diz que derrotará o esperto e maligno Slime e libertará o lobo para torná-lo um aliado. Seus homens começam a aclamá-lo, e ele aproveita seus 15 segundos de fama, enquanto Ranga fica furioso porque algum lagarto aleatório insultou seu mestre. Ele está prestes a comer carne de lagarto quando Gupta de repente vem saltitando em direção ao local deles. Eu pensei que ele estivesse morto, assim como Rimuru e os outros. E Gupta apenas diz casualmente para eles que, claro, ele estava vivo. Alexa o analisa e diz a Rimuru que, para neutralizar o efeito da cozinha da Xion, o Goblin adquiriu a habilidade de resistência a veneno. E o Slime fica impressionado, pois nem ele tem resistência a veneno. Gupta está lisonjeado, mas ele não tem tempo para se gabar, pois Ranga o pega e o coloca na frente de Gabe, dizendo que se ele pudesse derrotá-lo, ele consideraria sua oferta. Rimuru fica impressionado e pensa que o lobo fez a coisa certa. Se ele lutasse sozinho, o pobre lagarto morreria instantaneamente. Gabe está super confiante e provoca Rimuru, que diz a Gobita para dar o seu melhor. Se ele vencer, ganhará uma arma feita sob medida, e se perder, terá que comer a comida de Shan. Bem, a punição é mais motivadora do que a recompensa, e Gobita vai Super Saiyan para evitá-la. Os guerreiros se preparam para lutar, e Gabe diz que os homens lagartos são descendentes de dragões, que eles nunca perderão para meros hobgoblins. Mas enquanto ele fala, Gobita não perde um momento para lançar sua lança contra ele. Gabe mal desvia da lança e contra-ataca, mas o Goblin não está em lugar nenhum. E enquanto o lagarto se pergunta para onde ele foi, Goda emerge de sua sombra e chuta a parte de trás de seu pescoço, nocauteando-o. Eu não esperava isso, mas nem o lagarto nem o Rimuru. Enquanto os outros o tratam como um campeão merece, Rimuru pensa que Gobita pode ser um tipo de gênio. Para falar a verdade, ele nunca achou que o Goblin venceria. Esperava que ele fosse derrotado, e então os ogros e Rigurd bateriam nos lagartos, mas todos os outros estavam confiantes de que ele venceria, e Rimuru decide fingir que também esperava isso. Os lagartos ficaram atordoados desde que Gobita derrotou seu líder, e Rimuru lhes diz que eles ajudariam a lutar contra os orcs, mas não iriam servir sob o comando de ninguém. E enquanto os lagartos fogem, eles dizem que voltarão. Voltar para quê? Para mais humilhação? Agora Rimuru também tem que pensar em qual seria o plano deles agora, e parece que ele tem que fazer isso mais rápido do que esperava. Stoll viu um exército de 200.000 orcs se movendo ao longo do rio próximo, e estima que eles iriam atacar o território dos homens lagarto em breve. Rimuru fica surpreso com o grande número e pergunta aos seus subordinados qual poderia ser o motivo dos orcs. Cadian diz que os orcs eram uma espécie bem burra, e que era possível que alguém estivesse manipulando os fios por trás dessa invasão. Rimuru concorda, dizendo que poderia haver um senhor demônio por trás disso, e o principal suspeito é o demônio chamado Gelmod, que tinha problemas com os ogros. Ele, pessoalmente, quer que seja um senhor demônio para que ele possa se aproximar do homem que fez sua querida Shuzo sofrer. Ben responde que mesmo que não haja um senhor demônio apoiando os orcs, eles pelo menos têm um senhor orc unindo-os e liderando-os. Apenas um monstro lendário poderia liderar um exército tão grande de orcs. Mas enquanto estão no meio da discussão, Sol recebe um relatório de um de seus clones dizendo que uma dríade queria se encontrar com ele. Embora Rimuru inicialmente não planejasse encontrar-se com ninguém, assim que ouviu sobre uma dríade, ele parou de usar o cérebro para pensar. Ele tinha visto as dríades, que eram como espíritos das árvores em muitos jogos e quadrinhos, e não perdeu um único momento para convidá-la a entrar. Uma flor brota no meio da mesa, e dela sai uma bela dríade chamada Trani, um espírito introvertido da floresta com 1000 anos que não encontra humanos há muito tempo. Ela também é bastante educada e cordial, cumprimentando Rimuru e seus subordinados, pedindo desculpas pela visita inesperada. Ela veio aqui com um pedido. Ela quer que Rimuru derrote o Orc Lord. Ela desce graciosamente da mesa e Rimuru hesita um pouco em aceitar seu pedido. Mas então Ben avança e diz a Dríade que ela estava fazendo um pedido bastante egoísta para um completo estranho. Ele pergunta por que ela está aqui, dizendo que há outras espécies que são muito mais fortes que os Goblins. Trey diz que sabe disso e que teria ido à Vila dos Ogros se todos eles estivessem vivos, mas mesmo assim, ela não poderia ignorar a existência de Rimuru, que provavelmente era o ser mais forte de toda a região da floresta neste momento.
Ela diz que, se o assentamento das Dríades for atacado pelo Sr. Orc, elas não terão meios para se defender sozinhas, e é por isso que ela veio pedir ajuda a alguém forte. Rimuru responde que eles tinham apenas uma teoria sobre o nascimento do Sr. Orc, mas as Dríades sabem tudo o que acontece dentro da floresta, e assim, Trey pode confirmar que há um Sr. Orc. Rimuru diz a ela que dará sua resposta após considerar tudo devidamente e reunir mais informações, e Trey não tem problemas com isso. Ela pode realmente não ser tão introvertida como eu inicialmente pensei, porque está bem à vontade na mesa de reuniões, e Rigurd e Kaijin estão ansiosos sentados ao lado dela. Rimuru continua a reunião e pergunta se alguém sabe o que os orcs estão procurando, e Shuna tem uma ideia. Ela pede a Sui para contar à mesa o que ele descobriu quando investigou a aldeia deles, e ele responde que não encontrou nenhum cadáver lá. Nem um único ogro ou mesmo corpo de orc morto foi encontrado. E foi assim que os orcs estavam alimentando seu gigantesco exército. Rimuru não entende o que eles queriam dizer, e Trey diz que era a habilidade única do Lord Orc, Enfomeado. O efeito da habilidade única alcançou todos os orcs sob o Senhor, e como gafanhotos, devoraram tudo o que encontraram. Eles não pouparam nem mesmo seus próprios camaradas caídos. E além disso, eles ganharam a força e as habilidades de tudo o que consumiram e ficaram mais poderosos quanto mais comiam. Stavrid era semelhante à da habilidade única de Rimuru, o Predador, mas vinha com um efeito colateral. Os orcs estavam sempre com fome e nunca podiam se sentir satisfeitos, avançando sem pensar, devorando tudo e destruindo ecossistemas inteiros. Rimuru percebe que os orcs não estavam caçando por dominância, mas por poder, e declara que sua vila não está segura nesse ritmo. Eles tinham hobgoblins, kidins e lobos da tempestade, todos os quais eram refeições que os orcs famintos por poder não podiam resistir. E Ben comenta que o slime mais forte do mundo seria mais apetitoso para os orcs do que qualquer outra coisa. Trey tem mais a dizer a eles. Ela diz que havia um certo demônio que trabalhava sob um senhor demônio e estava ajudando os orcs, e era alguém que Rimuru e seus amigos estavam interessados. Ele acha que Trey era muito mais astuta e diplomática do que aparentava, e agora ela novamente solicita que ele derrote o Sr. Orc em nome dela. Rimuru não tem certeza e pergunta a Alexa o que ela pensa da Dríade. Alexa diz que as Dríades eram as guardiãs da floresta e eram conhecidas por passar julgamento divino sobre os vilões. Então Trey pode ser confiada. Enquanto ele pensa sobre enfrentar os 200.000 orcs, Xian de repente o abraça e diz que, claro, ele iria lutar e nenhum Sr. Orc poderia igualar seu mestre. Rimuru está um pouco irritado, mas também estava pensando na mesma coisa. Ele declara que vão lutar contra os orcs e todos os seus subordinados estão prontos para se juntar a ele. Mas depois de agir de forma tão legal, ele se sente nervoso ao pensar no que aconteceria se perdessem. Ele sugere que formem uma aliança com os Homens Lagarto, mas o representante deles parecia um idiota em quem não podiam confiar. Ele quer falar com alguém mais responsável, e Sul pede permissão para falar com o chefe dos Homens Lagarto em seu nome. Ao ver o homem bonito tão confiante, Rimuru tem um momento de dúvida sobre qual gênero ele gosta, mas depois acalma suas emoções e ordena que Sul continue com seu plano. A luta iria acontecer nas terras pantanosas, e era vital receber a ajuda dos Homens Lagarto se eles estivessem lutando em seu território. E quando Sui se vai, Runuru espera que o chefe dos Homens Lagarto não seja um idiota. E por sorte, o chefe dos Homens Lagarto é um líder orgulhoso, sábio e carismático, que é o pai do Gabe. Ele está acompanhado por sua filha, que também é a capitã da Guarda Real. Quando Su invade sua propriedade, mas como ele é muito forte para eles lidarem e vem em paz, o chefe respeitosamente permite que ele apresente a mensagem que estava trazendo. Su conta ao chefe dos lagartos sobre seu mestre, Rimuru Tempest, e como ele ia matar o Sr. Orc a pedido pessoal da Dríade, e para isso, ele queria formar uma aliança com os lagartos. Enquanto o rei sábio o leva a sério, um dos guardas insulta arrogantemente Rimuru, e Su está pronto para decapitá-lo. Mas o chefe pede desculpas e deixa seu soldado viver. Ele sabe que uma pessoa que poderia nomear um ogro e fazê-lo evoluir não era um ser comum, e assim concorda em formar uma aliança após conhecer Rimuru pessoalmente. Soul diz que está bem, e ele diz ao chefe lagarto que eles se encontrarão aqui em uma semana e pede que não ataquem os orcs até lá. O chefe entende e deposita sua fé em Rimuru, sem conhecê-lo, mas seu plano é frustrado quando Gabe volta para casa após ser encorajado por um demônio chamado Laplace a tomar a posição de líder de seu velho pai, que perdeu o jeito. E sendo muito ingênuo, Gabe faz exatamente isso, colocando seu pai e irmã sob prisão e decidindo declarar guerra contra os orcs como o líder dos Homens Lagarto. Mas o problema é que ele não tem ideia do verdadeiro horror do poder do Sr. Orc. Rimuru e sua equipe vão para as Terras Pantanosas para ajudar os Homens Lagarto na guerra contra os orcs. Entre seus companheiros estão Ben, Haku, Xian, Su e Hanga, assim como os Cavaleiros Goblins com Gobita como seu capitão. Eles deixaram Rigurd e outros na aldeia para fugir caso percam. Enquanto estão cavalgando, Su informa a Rimuru que avistou o capitão da guarda do chefe dos Homens Lagarto lutando contra um grupo de orcs e pede instruções a ele. Rimuru pergunta a ele se ele pode vencer e o atraente Kidin não tem dúvidas sobre sua capacidade, então recebe o sinal verde.
Rimuru diz aos seus colegas cavaleiros que eles vão se juntar a Sue na batalha, mas quando chegam ao local, todos os orcs estão mortos e ele está cuidando das mulheres lagarto. Ela está gravemente ferida, mas Rimuru a cura usando suas poções mágicas e então se apresenta. Assim que ouve o nome dele, a garota lagarto se inclina diante dele, implorando para salvar seu pai e seu irmão, Gabe. Ela explica que Gabe havia iniciado uma rebelião, tomado o trono do chefe e agora estava travando uma guerra total contra os orcs, mas ele era um idiota com pouco conhecimento que nem sequer sabia sobre o verdadeiro poder do Sr. Orc. Ela implora por ajuda a Rimuru e Xian chega primeiro, dizendo que, já que ela reconheceu quão grande era o mestre deles, ela definitivamente tinha potencial. E antes que Rimuru tenha a chance de dizer qualquer coisa, ela já aceitou o pedido de trabalho em seu nome como uma secretária faria. Ele reconhece a filha do chefe como sua representante oficial e forma uma aliança com ela no local. Rimuru ordena que Sue resgate o chefe dos Homens Lagarto, e parece que o atraente ninja tem mais habilidades que podem deixar seu chefe com ciúmes. Com isso, Rimuru parte com o restante de seus soldados para o campo de batalha, onde Gabe se revela um líder surpreendentemente bom. Ele usa uma técnica de guerrilha, onde os Homens Lagarto aproveitam sua superior mobilidade nos pântanos e emboscam os orcs. Mas quando ele ordena que seus soldados recuem, Gabe fica horrorizado ao ver os orcs comendo seus camaradas mortos. Isso aumenta a força deles e logo eles são capazes de derrubar o Homem Lagarto e consumi-lo também. Gabe ordena que seus homens recuem imediatamente, mas eles estão cercados por orcs em todos os lados. Os orcs estão se movendo realmente rápido agora, e então ele percebe que eles têm pés palmados e escamas como lagartos. Os outros soldados lagartos relatam que essa mudança aconteceu logo após eles terem comido o soldado lagarto. E agora, Gabe entende a difícil situação em que se encontra. Mas como um bom comandante, ele assume o comando de seu exército e diz a eles para manterem uma formação fechada enquanto mantém os goblins que se aliaram a eles no centro. Ele incendeia a confiança de seus soldados, mesmo quando a horda ameaçadora de orcs se aproxima. Mas então, todos eles param e um enorme orc armado com uma aura terrível se coloca à frente deles. Gabe pensa que ele é o Sr. Orc e o desafia para um duelo. Mas o orc responde que ele é apenas um general orc e muito inferior ao Sr. Orc em termos de força. Agora o chefe lagarto está nervoso enquanto se pergunta que tipo de monstro seria o Senhor dos Orcs, mas ainda assim aceita orgulhosamente o desafio de enfrentar o general 1 a 1. Ele é mais fraco do que o general Orc, mas ainda consegue lutar bem com a ajuda do tridente de seu pai, a lança Vortex. Mas o Orc tem um conjunto de habilidades muito mais aterrorizante do que ele, e Gabe mal consegue desviar do ataque. Seus homens o incentivam, e Gabe revida com uma intensidade aterradora, conseguindo surpreender o general Orc, mas ainda assim não consegue desferir um golpe decisivo. Agora ele perdeu todas as suas forças, e, enquanto está no chão, o general Orc ataca para matá-lo. Mas a vida de Gabe é salva por Gobta, que chega e repele o ataque do Orc. Gabe pensa que Gobta é realmente o líder da aldeia Hobgoblin, pois ainda não consegue aceitar que perdeu para apenas um Hobgoblin comum. Gobta pensa que o lagarto enlouqueceu, mas há coisas mais importantes para resolver agora. Ele e Ranga estão aqui para ajudar os Homens Lagarto a lutar contra os Orcs sob a ordem de Rimuru. O General Orc é arrogante e diz a eles que se ficarem no seu caminho, ele os eliminará. Mas antes mesmo de terminar a frase, grandes explosões de chama negra sacodem o campo de batalha e derrotam milhares de orcs de uma vez. Isso foi obra de Ben, e ele estava se vingando dos porcos por destruírem a vila deles. E Rimuru apenas observa seus subordinados causarem caos do céu, ficando impressionado com o poder que eles têm, graças a ele. O General Orc pensa que não importa quem viesse ajudar os lagartos, eles não seriam páreo para os orcs. E em sua confiança, ele comete o erro de insultar Rimuru na frente de Ranga, que decide mostrar aos orcs seu verdadeiro poder. Ele libera seu ataque de amplo alcance, uma poderosa tempestade chamada Tempestade da Morte, mostrando por que era um lobo da tempestade. Tornados negros levantam e lançam os orcs para a morte, e o General Orc é transformado em pó com um golpe de relâmpago negro. E então Ranga evolui para um lobo estrela da tempestade e ganha um chifre adicional. Ele zomba dos orcs dizendo que este é o poder de seu mestre, quem eles ousaram ridicularizar, mas há apenas poeira e cinzas à sua frente. Nos outros locais do campo de batalha, Ben está lançando ataques gigantes como se tivesse magia ilimitada, e Haku está cortando as hordas de orcs como se estivesse aparando a grama num domingo de manhã. E com apenas um golpe de sua espada, Xion cria um pequeno cânion no campo de batalha e acena alegremente para Rimuru, esperando que ele goste. Rimuru pensa que ter os Kidins ao seu lado foi uma grande vantagem, e se pergunta o que Sue está fazendo. Ele também completou sua missão e resgatou o chefe dos lagartos e matou todos os orcs em seu caminho. E a maneira como ele faz isso faz o queixo de todos os lagartos cair. Ele até ameaça o homem por trás dos orcs, que o observa através de uma bola de cristal, dizendo que depois que seus servos porcos forem derrotados, ele será o próximo. Agora que a maioria dos orcs foi morta, o chefe final aparece e Rimuru o identifica à distância. O Lord Orc é tão grande quanto os generais e sua frase de efeito é: "Estou com fome". Se você está com fome, pegue um sneaker, meu amigo. E enquanto Rimuru coloca sua máscara de supressão mágica, ele jura acabar com o Lord Orc rapidamente. Mas ao se preparar para descer, ele ouve um míssil vindo em sua direção e se desvia. Não era um míssil, era um
Há uma pessoa, o demônio, Gelmud, que usa uma máscara barata de doutor da peste, e é como um professor de escola primária frustrado cujos alunos não o escutam. Ele ataca Rimuru, perguntando a ele e seus subordinados como se atrevem a atrapalhar seus planos e impedir o nascimento de um novo senhor demônio que ele poderia controlar. Ele passava todo o seu tempo vagando pela floresta, dando nomes a todos os tipos de monstros e plantando sementes para que se tornassem num senhor demônio. Assim ele poderia criar o peão supremo. Os Keydins estão furiosos, porque foi por essa razão que Gelmung se aproximou deles e mais tarde destruiu a aldeia deles. Mas antes que possam confrontá-lo, Gabe exclama ao ver o cara que lhe deu o nome. Ele não sabe de nada e pensa que Gelmung estava aqui para ajudá-los, mas quando o demônio o chama de idiota e diz para ser devorado pelo Sr. Orc logo, ele fica sem palavras. Jomon ordena ao Sr. Orc que pare de perder tempo e devore todos, mas o Orc está curioso sobre todo esse negócio de se transformar em um Sr. Demônio. O Demon frustrado explica a ele que o Sr. Orc se tornaria um desastre Orc após se tornar um Sr. Demônio e governaria a floresta. Isso é o que ele e seu chefe querem. E mesmo que Gelmud tenha sido instruído a não interferir na luta, ele acha que não tem escolha e ataca Gabe, que sobrevive porque seus soldados leais o protegem do ataque. O lagarto começa a chorar pelo sacrifício de seus amigos, e Gelmud o ataca com um golpe ainda mais forte, dizendo-lhe para se tornar alimento para o Sr. Orc e ser útil de vez em quando. Mas Rimuru se coloca diante de Gabe e consome o ataque usando sua habilidade de predador. Ele então provoca o demônio mascarado, dizendo que ele não conseguiria matar uma mosca com aquele ataque. Gabe finalmente percebe que ele é o grande e benevolente governante slime dos Hobgoblins e recebe poções de cura para ajudar seus amigos. Agora Rimuru decide enfrentar Gelmod e amarra-o com os fios de aço. Sua opinião sobre Gabe melhorou e ele acerta o demônio algumas vezes em nome dele também. Gelmod se autodenomina um demônio superior, mas após alguns golpes, ele muda seu tom arrogante e começa a ameaçar Rimuru, dizendo que seu chefe não tolerará isso. Rimuru pede para ele dizer o nome do chefe, para que ele possa derrotá-lo também. Gelmud não tem resposta para isso e corre para o Sr. Orc em busca de ajuda. Ele o chama pelo nome, Geld, e pede que o ajude. O Sr. Orc se lembra do momento em que Gelmud lhe deu o nome e começa a caminhar lentamente enquanto o demônio se regozija, pensando que agora seu lacaio faria a luta. Mas em vez disso, o Sr. Orc mata e o come para saciar sua fome. Parece que o plano de Gelb vai dar certo afinal, pois depois de comê-lo, Gelb se transforma em um Sr. Demônio, exatamente como ele queria. Ele venceu, mas a que custo? Geld se tornou o Lord Demônio Orc Disaster, e agora Rimuru não pode simplesmente ficar parado e assistir. Ele tem que matar o Orc antes que ele realmente traga um desastre para a floresta. Mas antes que ele possa experimentar uma batalha, os Keydins atacam os Orcs para resolver suas contas. Xion ataca primeiro, e ela é apenas uma distração para Haku tomar a cabeça do Orc Disaster. Mas mesmo isso não é suficiente para derrubá-lo, pois ele prende a cabeça usando um fluido parecido com muco e um poder de cura que deixaria Deadpool e Wolverine envergonhados. Os Keydins ainda não desistiram, e Chuan envolve Geld em uma prisão de fios, enquanto Ben usa seu fogo infernal para derrubá-lo. E para finalizar, Hanga usa seu ataque de relâmpago negro e fica sem magia com isso. Mas parece que mesmo após todos esses golpes poderosos, Geld está apenas levemente ferido. Enquanto Rimuru e seus subordinados ficam chocados com isso, eles testemunham um dos generais de Geld oferecendo seu corpo a ele, e ele o consome para ganhar mais poder e se curar das queimaduras que acabou de sofrer. Ele ainda não está satisfeito e usa o ataque que adquiriu após consumir Gelmud para matar todos à sua vista. Mas Rimuru o consome novamente, e então ele diz a todos para deixarem a luta com ele agora. E mesmo depois de dizer isso, ele vai depender de outra pessoa para lutar a sua batalha. Ele diz a Alexa para derrotar Geld, e ela assume o seu corpo, iniciando o modo de batalha automática. Então, a grande sábia não é apenas a Alexa, mas ela também é como o Jarvis do Homem de Ferro, e parece que ela é mais capaz de lutar do que Rimuru, pois ela desvia dos ataques do Desastre Orc e inflige uma ferida nele usando a chama negra para que ele não se regenere. Ele também percebe isso e arranca o próprio braço para regenerá-lo a partir do ombro. Gael fica na ofensiva agora e ataca Rimuru de todos os lados, mas graças a Alexa, ele facilmente devora os ataques e então deixa que ele o capture. Isso foi feito para ativar uma habilidade Círculo de Clarão que ele obteve de Ifrit. Isso causa algum dano a Geld, mas ele rapidamente alcança imunidade a ataques de fogo, e Rimuru diz a Alexa que ele assumirá a luta agora e a consola para que ela não fique emburrada com ele como uma namorada chateada. Ele então diz a Geld que teria tido sorte se tivesse sido queimado até a morte, porque agora enfrentará uma morte ainda mais terrível. Ele diz que reconheceu o Orc como inimigo e vai levá-lo a sério agora. Geld ri, dizendo que não há nada que ele possa fazer e que será devorado agora. Mas Rimuru diz a ele que iria consumir o Orc antes que tivesse a chance de consumi-lo. Ele revela sua verdadeira natureza como um slime e cobre o corpo de Edil, dizendo a ele que não era o único que tinha uma grande fome. Eles entram em uma competição de quem come o oponente primeiro, e logo se torna uma luta entre o predador de Rimuru e as habilidades de cura do Orc. Todos assistem enquanto Geld luta contra Rimuru, e enquanto é devorado, Rimuru consegue ver suas memórias dos eventos que levaram o Orc até ali.
Antes de ser nomeado, Geld era o chefe de uma tribo de orcs. Uma seca severa atingiu sua região e, para alimentar as crianças famintas, ele chegou a sacrificar seus membros para elas, pois conseguia fazê-los crescer novamente. Mesmo quando seu filho mais velho pede que ele pare de se machucar, o líder orc diz que sempre recuperará as partes que perdeu, mas as crianças que acabaram de nascer não deveriam ser deixadas para morrer. E então ele partiu para a grande floresta de Jura para conseguir qualquer alimento que pudesse para seu povo faminto. Mas ele passou fome a caminho da floresta, e quando desmaiou, Gelmud se aproximou dele, oferecendo-lhe um nome e comida. Apesar do risco de estar sendo usado, Geld aceitou sua ajuda. E agora ele diz a Rimuru que, aconteça o que acontecer, ele não pode ser consumido pelo bem de sua própria espécie. Mas Rimuru já venceu a batalha do lado de fora, e ele diz a Geld que ele perdeu e agora será comido. Geld resiste dizendo que, se morrer, seu povo terá que suportar o peso de seus pecados. Ele não pode permitir que isso aconteça, e ele assumirá toda a fome de seu povo apenas para que eles não passem fome. Mas Rimuru diz a ele para não se preocupar, ele devoraria seu pecado e o de seu povo também. Rimuru consumiu completamente Geld, e antes de ser reduzido a nada, ele mostra ao orc uma visão de uma terra abundante, com risadas de crianças sendo ouvidas à distância. Geld se ajoelha e chora enquanto agradece a Rimuru por comer seus pecados e finalmente satisfazê-lo. Você tem o meu respeito, Sr. Geld. Então, Alexa lhe diz que todos os sinais de Geld desapareceram e Rimuru libera sua forma gigante de slime para se transformar em humano novamente. Assim que o desastre orc é devorado, o efeito de habilidade única, faminto, de seu povo desaparece, e eles se transformam em orcs normais novamente e interrompem sua invasão. Todos aclamam Rimuru, e até os orcs estão felizes que seu rei foi libertado de sua maldição. Agora que eles derrotaram o inimigo comum e a condição do contrato está satisfeita, Rimuru diz aos Kidins que agora estão livres para escolher seu próprio caminho, mas eles se afeiçoaram ao seu mestre e dizem a ele que o servirão até a morte e que seria a maior honra de suas vidas. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!